Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a correção, segunda parte, né? Dividir esse vídeo em dois para não ficar tão cansativo, tá? Até passei agora um batonzinho para ficar com uma carinha melhor e vamos lá para a nossa correção. Então, questão 11, assinale a alternativa incorreta em relação aos estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget. Então, a alternativa incorreta aqui, pessoal, é a letra A. No estágio operatório formal, as crianças utilizam símbolos para representar a realidade. O egocentrismo está bastante presente e elas possuem uma incapacidade de pensar através das consequências de uma ação e de entender noções lógicas, né? Então aqui, gente, o correto seria pré-operatório, né? O pré-operatório, as crianças usam símbolo para representar a realidade, né? E, enfim, é onde ela está ali com o processo, né, egocêntrico, porque nós temos aí a idade, né, dos 2 aos 7 anos, tá? Então aqui o certo seria o pré-operatório, né, para que essa questão estivesse certa. Lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que guardar algumas palavrinhas importantes de cada fase, né, gente? Então vocês têm que voltar aquele material que eu passei para vocês, esse material aqui que tem as fases, né, bem explicadinho, e vocês têm que memorizar o que cada fase representa, tá? Então, lá no sensório motor, por exemplo, né, vocês têm que lembrar que a criança tem de 0 a 2 anos, reflexos neurológicos básicos, a criança começa a assimilar o seu ambiente aí mentalmente. Dos 2 aos 7, capacidade de dominar a linguagem e a representação, função simbólica, linguagem, desenho, vocês têm que gravar essas palavras que eu estou passando para vocês aí, tá, gente? Então, sensório motor, primeiro os reflexos neurológicos, a criança vai interagir com o meio a partir desses primeiros reflexos, né? Lembra que eu falei para vocês que a criança mexe em tudo, né? Ela não vê com os olhos, ela vê com as mãozinhas, né? Dos 2 aos 7, capacidade de dominar a linguagem, né? A representação. Lembra que eu falei para vocês que a criança até 2 anos, né? Geralmente ela já está falando aí uma quantidade grande de palavras e os pais se preocupam se ela está falando mesmo ou não, se ela está pronunciando as palavras adequadamente, porque os 2 anos é aí um marco para a questão da linguagem, tá? E a representação através da função simbólica, através da imitação, através do jogo, do desenho, tá? Depois do pré-operatório, nós vamos passar aí para o operatório concreto, que é dos 7 aos 11, quando a criança lá no seu segundo, terceiro ano, ela já começa a entender um pouquinho aí as operações matemáticas, né? A parte de abstração com relação aos números, tá? Quantidade, peso, comprimento, volume. Então a criança aí a partir dos 7 anos, que é o operatório concreto, ela já consegue aí concretizar algumas coisas, né, abstratas, vamos dizer assim, que até então ela não conseguiria, tá? Então, pensamento lógico, objetivo e reversível. Vocês têm que voltar várias vezes esse material, gente, para poder fixar na cabecinha de vocês, tá? E o operatório formal dos 12 anos em diante, né? Nós podemos dizer aí que são já os nossos adolescentes, né? Aí sim nós temos um raciocínio hipotético dedutivo, tá? Ele já sabe o que ele está fazendo, né? Porque se consolida a personalidade, ele já se socializa, ele tem autonomia, ele tem noção de moralidade, né? Então é uma fase que ele já consegue responder aí por ele próprio. Tudo bem, gente? Então aqui a questão errada é a questão aí da letra A, porque aqui no local deveria ser pré-operatório. Nessa fase, esse pedacinho aqui, gente, teria que ser pré-operatório, ok? Vamos para a questão número 12, então. Vygotsky deu início a uma discussão inteiramente nova, não só em relação à aprendizagem, mas também no que se refere ao desenvolvimento e às funções de ensino. Assinale a alternativa incorreta. Gente, vamos lá, olha só. Vygotsky defende que não existe um único nível de desenvolvimento, mas sim dois: o de desenvolvimento potencial e o de desenvolvimento proximal. Essa aqui ela confunde um pouquinho, na verdade, ele considera que nós temos aí o potencial e, aliás, ele considera que nós temos aí o real, o proximal e o potencial. É que o real a criança já tem, né? Então é isso mesmo. O real a criança já tem, tá? O proximal é o que ela consegue com um par mais experiente e o potencial é onde ela chega. Então é isso mesmo. Então são somente dois níveis de desenvolvimento, porque concorda comigo que o real ela já tem, tá?
Depois, Vygotsky estabeleceu as bases para uma nova compreensão da relação entre o sujeito psicológico e o contexto histórico, que resgata o sentido subjetivo e pessoal do homem. Sim, essa está certa, certíssima, né? Vygotsky considera que os processos psicológicos inferiores e superiores humanos constituem em atividades mediadas pela linguagem, estruturadas em sistemas funcionais, dinâmicos e historicamente imutáveis. Claro que não, né, gente? Na verdade, aqui, ó, ele considera aspectos psicológicos inferiores e superiores, né? Que tá naquela telinha. Aliás, não é inferiores, né? São aspectos psicológicos elementares, né? Então, aqui nesse lugar aqui, nós teríamos que ter aí a palavra elementar, tá? Elementar. Opa! Elementares, tá? Superiores está certinho. Mas, gente, olha esse pedaço aqui. Historicamente imutáveis. Vocês acham que a história, ela não muda, tá? Imutável, né? Seria algo que não muda. Pelo contrário, né? A história muda, né? Então, por esse trecho aqui e por esse outro trecho aqui, nós temos aqui a questão errada, ok? Nós temos a resposta errada. Número 13. O nível de desenvolvimento de uma criança é caracterizado por aquilo que ela consegue fazer com a ajuda de outras pessoas. Gente, esse pensamento corresponde a Vygotsky, né? Claro, nós já sabemos, né? Essa aqui nem vou falar muito porque vocês já sabem, ok? 14. Conforme o autor Vygotsky, a vida social e a constante comunicação entre adultos e crianças despertam e intensificam o pensamento. Isso permite mediação de experiências, né, gente? Troca de experiências, tá? Vamos lá, deixa eu terminar de escrever aqui. Troca de experiências de geração em geração por muitas gerações. Assinale a alternativa que corresponde ao espaço em branco de forma correta. Então, troca de experiências, ok? 15. Para este grande pensador, o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais. Gente, eu não acredito que alguém ainda não gravou esses conceitos de Vygotsky, né? Interações sociais, condições de vida, tá? Lembra que eu falei para vocês? Nós somos aí a média das pessoas que estão à nossa volta, né? Trabalhou com a noção de que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas fundamentalmente uma relação mediada. O texto se refere a Vygotsky, tá? Então, pensamento histórico, social, mediação, contexto, Vygotsky, tá, gente? A 16, ela tá igual a 8, mas eu acho que vale a pena a gente comentar novamente, tá? Piaget, embora não tendo sido um educador, contribuiu muito para a discussão de questões relativas ao desenvolvimento do raciocínio do homem, lembrando que ele era biólogo, né, gente? Segundo Piaget, a criança age sobre os objetos do ambiente para conhecê-los por meio de alguma base de conhecimento que já possua. A este processo de utilizar um esquema que já existe e aplicá-lo a uma nova situação, Piaget chama de assimilação. Lembra que eu falei para vocês, gente, que o processo de assimilação está no meio do caminho ainda, né? E a equilibração é o processo final, tá? Então, se vocês pegarem uma questão lá que vocês percebam, né, que ela vai caminhando para chegar aonde o conhecimento se assenta, né? A hora que o conhecimento se torna natural na cabecinha da pessoa, né? Vou até escrever aqui: conhecimento torna-se natural, aí sim vocês terão aí o termo equilibração. Quando estiver no meio do caminho, vocês vão ter que pensar, né, para saber em que local que está. Novamente, volta-se lá a explicação da apostila ou a explicação que eu deixei no vídeo. Ah, não, tá aqui nesse vídeo mesmo, ó. Aliás, tá no vídeo 1, tá? Mas é essa telinha aqui, ó, que ele fala, né? Aliás, que eu falo para vocês o que é desequilíbrio, assimilação, acomodação, ok? E no vídeo 1 lá eu explico com mais detalhes para vocês, ok? Mas para quem não viu o vídeo 1, é essa parte aqui. Pode dar uma pausa para você poder fazer a leitura, ok? Vamos voltar lá então na nossa questão aqui. Nós estávamos na 15, 16, isso. Então, assimilação aqui para 16.
17. Compreender a questão da mediação que caracteriza a relação do homem com o mundo e com outros homens é de fundamental importância, justamente através desse processo que as funções psicológicas superiores, lembrando, né, gente, que a apostila traz aqui funções psicológicas elementares e funções psicológicas superiores. É que a linguagem, ela depende de funções psicológicas superiores para que você possa articular com propriedade, né? Não estou dizendo que pessoas que não tenham aí funções psicológicas superiores não consigam se comunicar, elas conseguem também. Entretanto, a linguagem é um processo complexo porque ela trabalha a expressão do pensamento, né? Então, falas complexas e falas, por exemplo, uma explicação de uma aula, né, depende de uma complexidade de raciocínio que advém do nosso cérebro, que advém do nosso pensamento dedutivo, para que depois a gente possa aqui transpor para fala, né, gente? Então, não é uma tarefa tão fácil assim você, por exemplo, explicar um conceito, né? E que depende aí de funções psicológicas superiores, tá? Especialmente humana, se desenvolvem Vygotsky distingue elementos básicos responsáveis por essa mediação. O instrumento que tem a função de regular as ações sobre os objetos. Então, a linguagem, né, principalmente aí responsável pelo processo de mediação, né, é o instrumento que tem a função de regular as ações sobre os objetos. Então, quando nós falamos, né, sobre alguma coisa que a gente conhece, por exemplo, a gente tem aí as nossas impressões e a gente vai regular se aquilo é bom, se aquilo é ruim, através daquilo que a gente comunica, daquilo que a gente fala sobre o objeto, tá? E é também aí o signo que regula as ações sobre o psiquismo das pessoas. As pessoas, elas são também aquilo que elas ouvem de outras pessoas, tá? Então, a questão aí do psiquismo das pessoas, né, depende do processo de mediação. Olha só que interessante e que importante, né, gente? Então, se a gente viver dentro de casa, trancado no quarto, embaixo da cama, nós com certeza teremos aí muito prejuízo, né, sobre aquilo, né, que o mundo nos propõe de conhecimento e sobre como a gente pensa o mundo, tá, gente? 18. Assinale a alternativa incorreta. É no estágio operatório concreto que a criança inicia a capacidade de representar uma coisa por outra. Esquemas simbólicos. Na verdade, a gente sabe, gente, que não precisa chegar no operatório concreto aí, né? No pré-operatório, a gente já tem aí representação, né? De uma coisa por outra, tá? Então, a representação é dos 2 aos 7 anos, que é o período pré-operatório, né? O operatório concreto é dos 7 aos 11. A criança já tá um pouquinho mais adiante aí, tudo bem? Então, aí o certo seria, aqui nesse momento, seria se fosse aí pré-operatório, tá bom? Questão 19. Uma perspectiva interacionista de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Que é a inteligência. Então, quando a gente falar de cognição, a gente vai falar de inteligência, tá? É uma estrutura somente cerebral, tendo assim a função de realizar adaptações neurológicas durante a infância. Não é uma estrutura somente cerebral, de acordo com Piaget, tá? É uma estrutura biológica, né, gente? É claro, Piaget era biólogo, né? Então o foco dele era a biologia. É uma estrutura biológica e, assim como as outras, tem a função de realizar adaptações do organismo. Então o foco dele é a biologia. Questão número 20, acerca dos princípios do construtivismo. Gente, o construtivismo, vocês sabem, né, que é o lado do Piaget, né, gente? Se vocês olharem aqui aquela arvorezinha de conhecimento que tá lá no comecinho da apostila, né, vocês verão que o Piaget, ele está ali do lado esquerdo, né? Tá desse ladinho aqui. Depois peguem novamente o material, tá? Então, o construtivismo é uma proposta que vem aí do Piaget, tá? Então, acerca dos princípios do construtivismo, analise as alternativas e assinale a resposta incorreta. O centro do processo de aprendizagem é o aluno. Essa tá certa, né, gente? Na verdade, o processo de aprendizagem, o centro é o aluno hoje, né? Vocês sabem disso, vocês já ouviram isso, tá? O professor não é um mero transmissor de informações.
não é um mero transmissor de informações, gente. O professor, hoje, ele é um mediador, ele é um facilitador, ele é um tutor, ele tem um papel aí muito mais importante, né, no processo de aprendizagem dos alunos, tá? Não é só passar a informação e deixar, né, que eles se virem lá. Não é isso, não. O professor tem que estar sempre atuando para que os seus alunos, de fato, consigam passar de fase. Os níveis de amadurecimento, desenvolvimento e conhecimento de cada aluno devem ser respeitados e levados em consideração no processo de aprendizagem? É claro, né, gente? Claro, claro. O ensino é realizado e percebido um processo estático. Gente, processo estático é um processo parado, tá? Então, não, claro que não, né? E métodos pedagógicos tradicionais? Também não, né, gente? Se nós ficássemos no tradicional, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos estudando, nós estamos nos atualizando para quê, né? Para ficar lá na sociedade dos nossos pais, dos nossos avós, né? Naquela escola lá do século XIX, né? Século XX, não dá mais, né? Não dá mais porque a história muda, a história evolui, o homem muda, o homem evolui, e a escola tem que acompanhar, tá? Conhecimento não é entendido como uma versão exata da realidade, mas sim uma reconstrução daquele que está aprendendo. Sim, porque nós temos aí uma visão sobre as coisas de acordo com a nossa vivência, de acordo com aquilo que a gente filtra, né, da nossa realidade, ok? Hoje eu fui a uma exposição em São Paulo, né, Museu das Ilusões, e tinha uma frase lá que falava assim que nós não enxergamos apenas com os olhos, nós enxergamos também com o nosso cérebro, com os nossos sentidos, para que a gente possa dar sentido a alguma coisa, a gente vê com os nossos olhos e a gente dá sentido com o nosso cérebro. Tá? Então, isso está sujeito, né, a erros, está sujeito à subjetividade, à interpretação pessoal, ok? Item 21. Segundo Piaget, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até a adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. Segundo ele, a criança constrói conhecimento somente na interação com outras crianças? Não, né, gente? Com o objeto, né? Principalmente o sujeito com o objeto. O Piaget, ele não tem foco aqui na interação com outros seres, e sim na interação com o objeto, tá bom? O aprendizado da criança não está relacionado com a interação da criança com o meio? Gente, está relacionado sim, a criança com o meio, tá? O ensino só se efetiva mediante a avaliação? Claro que não, né? A criança constrói o conhecimento a partir de suas descobertas quando em contato com o mundo e com os objetos? Perfeito, gente, perfeito, tá? No Piaget também vocês podem encontrar alguma coisa relacionada ao mundo, mas vocês sabem que o foco dele, né? Olha aqui nessa primeira telinha aqui, é o objeto, tá? Quem vai falar mais aí da questão do mundo, né? No caso, vai ser depois o Vygotsky. É que aqui, na verdade, vocês têm que lembrar que é de dentro para fora, né? E da criança com o meio, aliás, da criança para o objeto, e esse objeto vai estar no meio, né? Ele não vai estar num espaço, num outro planeta, né? Esse objeto vai estar no meio. Então, a criança com o objeto e esse objeto no meio, tá bom? Então, se aparecer também meio, né? Observem a frase, né? E não vão descolar isso, porque o objeto não vai estar em outro planeta, ele vai estar nesse planeta, vai estar num contexto da criança. Lembrando que é de dentro para fora, da criança para o objeto ou para o meio, ok? O processo de ensino-aprendizagem deve ser um processo rigoroso, centrado no professor? Jamais, tá, gente? Último item desse vídeo, chegando aí aos nossos 18 minutos. Vamos lá, um videozinho de 20 minutos, né, gente? Eu acho que é bem produtivo. Item 22. Piaget criou um campo de investigação que denominou de epistemologia genética, né, gente? Lembra que eu falei para vocês esse termo, epistemologia? Que é a ciência que estuda o conhecimento, né? E as limitações do conhecimento, tá? E a proposta dele, né, gente? Olha lá, epistemologia genética, né? Porque ele era voltado para a vida, né? E para a genética, para o campo da genética, ok? Para aquilo que a criança poderia produzir dela própria para o objeto ou para o meio. Piaget, então, criou essa teoria, isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural
da criança, uma teoria do desenvolvimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. A grande contribuição de Piaget foi estudar o raciocínio lógico matemático, ok? Então, com essa questão, nós fechamos esse vídeo e agora vocês farão aí a correção na casa de vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!